alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós iremos estudar o gênero cordel. É um gênero bastante conhecido por vocês, pelos pais de vocês, porque é um gênero que transita na cultura nordestina. Eu espero que vocês gostem da aula e consigam aprender bastante com ela. Como unidade temática de estudo, nós temos a leitura e a oralidade, objeto de conhecimento, o cordel, e a habilidade estudada hoje é EF 67 LP 28, que é ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romance infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventura, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinho, mangás, poemas de forma livre e fixa, como soneto e cordéis, videopoemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Aqui nós começamos a nossa aula de hoje com o cordel, que vai falar sobre um assunto da atualidade, que é o coronavírus, visto que uma das características do cordel é tratar de temas cotidianos, tratar de coisas atuais, com uma linguagem bem simples e fácil de ser entendida através da rima, não é? Com rima, com musicalidade, e eu vou declamar este cordel para vocês. Coronavírus em cordel. Armária minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral. Tá pegando o povo todo dessa infecção viral. O cabra tem logo febre sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Saliva contaminada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva quando fala sai levando infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir. Objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho usando água e sabão. Se precisar, use máscara, álcool em gel para limpar. Se estiver muito doente, vá ao médico consultar. Se os sintomas forem leves, fique em casa até curar. Não só para o coronavírus esse cordel vai servir. Todo resfriado ou gripe precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Se puder, fique em casa, prevenido, resguardando, torcendo para que esse vírus seja logo eliminado. Nós temos aí um cordel que é da poetisa Anne Caroline, que ela é poetisa e além de poetisa ela é enfermeira e por isso que ela conduziu, que ela fez esse cordel para fazer com que a gente se conscientize, não é, do problema que é o coronavírus, um vírus que infelizmente está matando muitas pessoas e é a partir desse cordel de Caroline que nós vamos começar a estudar a estrutura do cordel. Se vocês prestaram atenção na leitura, na declamação, o verso vai ser essa linhazinha, não é, que nós temos aí. Já a estrofe é um conjunto de linhas que vão estar separadas, ok? É muito comum também no cordel nós termos ritmo, nós termos rima. Por quê? Porque o cordel ele é feito para ser declamado, ele é feito para ser cantado, ou seja, a rima e a musicalidade devem estar presentes em todo momento no cordel, até para a leitura ela ficar mais prazerosa, não é? Mais didática, de melhor entendimento também para a gente, ok? A origem do cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira. Como eu falei no início da aula, não é? Iniciei a aula falando a vocês, o cordel ele vai estar muito presente na região Nordeste, não é? No Ceará, principalmente, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Aqui nós vamos ter uma influência muito forte
de escritores como Patativa do Assaré, Ariano Suassuna, que são escritores nordestinos que fizeram com que o cordel ele fosse conhecido nacionalmente, mundialmente, certo? Ou seja, o cordel ele vai ser da cultura nordestina. Nós conhecemos muitas pessoas da nossa região que faz verso, que faz cordel, não é? Aqueles famosos poetas trovadores, os cantadores que fazem cantorias, e eles se apropriam justamente do cordel, das cestilhas do cordel, da musicalidade, para fazer aquelas cantorias que são muito comuns, não é? No nosso universo aqui. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo em 1930 a 60. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa, que são escritores nacionalmente e mundialmente conhecidos. No lado direito da tela de vocês aí, canto inferior direito, nós vemos aí uma arte, né, que é de cordel. Nós sabemos que o cordel brasileiro, ele vai ser trazido da Europa, vai ser trazido de Portugal e vai sofrer uma influência muito grande de Portugal quanto à estrutura, certo? Ou seja, o cordel ele não é originário brasileiro, mas ele se transforma numa cultura popular brasileira. Por quê? Porque é muito estudado, muito produzido, muito vendido, principalmente aqui na região Nordeste. E o cordel ele vai chegar aqui através da Bahia, certo? Ele chega primeiro no estado da Bahia, ok? Principais características da literatura de cordel, do cordel: tradição literária regional, né, pautando principalmente aqui a região Nordeste, oposta à literatura tradicional, né, que tem aquela linguagem mais difícil de ser entendida. É um gênero literário que é feito a partir de versos e de estrofes, ou seja, é um texto poético, né? Quais são as temáticas produzidas nesse cordel? Temática popular, da cultura popular brasileira. Nós vamos ter muitos causos contados, né? O famoso causo, que é uma história que aconteceu com alguém no passado e ele é transmitido de geração em geração a partir do cordel. A linguagem é uma linguagem popular, mais oral. Você vai perceber muitos erros na questão da escrita, que não pode ser considerado erro, não é? Mas sim uma questão de adaptação ao gênero, porque o cordel ele permite que o produtor ele escreva e fale daquele jeito, tendo em vista que a maioria das pessoas que escrevem cordel tem uma escolaridade baixa, certo? E escrevem também para pessoas de escolaridade baixa, ou seja, eles têm que estar adequados ao seu público leitor. E por isso, muitas vezes, o cordel ele vai apresentar inadequações linguísticas, o que nós não podemos considerar erro, ok? Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade, como eu já falei para vocês, a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, mas também nós vamos ter críticas, certo? Sociais, ao mesmo tempo que diverte os leitores, porque a história muitas vezes ela é divertida, ela traz rima, ela é cantada e não lida, ela é declamada. Oposta à literatura tradicional impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, não é? Aqueles livrinhos que eu acho que vocês já tiveram contato, não é? Pequenos livros com capas de xilogravura que nós estudaremos posteriormente, que ficam pendurados em barbantes ou cordas. E é daí que vai surgir o nome, certo? Cordel, olhem aí. Cordel por quê? Porque são poemas que geralmente são produzidos, impressos e expostos em cordas ou barbantes. E foi daí que surgiu o nome, cordel. Ok? Linguagem coloquial informal, uso do humor, ironia e sarcasmo. Temas diversos como folclore brasileiro, temas religiosos, profanos, políticos também, episódicos, históricos, de realidade social e etc.
e nós vamos ter a presença de rima, de métrica e da oralidade. A rima e a métrica, elas são importantes porque o cordel, ele não é lido, ele é declamado, ele é cantado, ele é musicalizado e por isso ele deve obedecer uma regra para que a musicalidade ela esteja presente, ok? Como aí nós temos no canto direito da tela de vocês, uma representação que vai estar lá no livro didático de vocês, ó. Um boi zebu certa vez, molhadinho de suor, quer saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Olhem aí, nós vamos obedecer no cordel uma regra fixa para que todas as linhas, para que todos os versos, eles tenham o mesmo tamanho e a partir disso aí seja gerada a musicalidade. A rima também ela é muito importante, não é? Se vocês perceberem, nós vamos ter rima A, B, C, D e E aí. Como é que é isso? Se vocês prestarem atenção, vez rima com fez, suor rima com só, demorar rima com cochilar, juazeiro rima com formigueiro e pata rima com mata. Como é que a rima é feita? A rima é feita pela aproximação de sons das palavras, certo? Rima são sons parecidos, ok? Então, estas são as características do gênero cordel. E aqui nós temos o nosso pequeno exercício, não é? Nós temos aqui um trecho de um cordel que diz assim: cordel quer dizer barbante ou se não mesmo cordão, mas cordel literatura é a real expressão como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura dos poetas do sertão. O chamado trovador ou poeta popular era semi-analfabeto, porém sabia rimar. Seus folhetos escreviam e os sertanejos liam por ser o seu linguajar. E as questões diz, cordel quer dizer, olhem aí, barbante, expressão, cultura ou sertão? Aí nós vamos lá para o texto, né? Quando diz aqui, ó, cordel quer dizer barbante, né? E aqui nós já encontramos a nossa resposta da primeira questão. 2. O texto fala sobre os sertanejos, os poetas, o cordel ou a cultura popular? Olhem aí, cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão, mas cordel literatura é a real expressão. Está falando de quem, meu povo? Isso, vai estar falando sobre o cordel, não é? Letra C. Então, aqui nestas duas primeiras questões, nós vamos ter como resposta letra A, barbante, e a segunda questão nós vamos ter como resposta letra C, cordel, na verdade. E agora nós vamos aqui para as nossas últimas questões que vão estar presentes no livro didático de vocês, na página 210, são as questões 11 e 12, que vão pedir para quê? A seguir, reler a estrofe inicial do cordel e veja o esquema de rimas entre as palavras finais dos versos. As letras iniciais do alfabeto indicam as rimas, não é? Quem rima com quem? Um boi zebu certa vez, molhadinho de suor, quer saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, entendeu de demorar e os minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Você vai copiar no seu caderno a quinta estrofe do cordel, vai contar com o auxílio do seu professor e conforme o exemplo acima, analise quanto à rima. Aí você vai ver quem rima com quem e vai colocar as letrinhas, ok? Observe as demais estrofes do cordel, qual é o esquema de rima dela. Há quantos esquemas de rimas no poema de cordel lido? Aí você vai ver quantos esquemas nós temos lá na estrofe falada, ok? E a 12ª questão vai falar das questões, das regras do cordel, que já foi trabalhado com vocês, e vocês resolverão com o professor da disciplina. Eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!